Bom, a tensão com o presidente americano Donald Trump sobre questões tarifárias e a Groenlândia levou o Conselho Europeu a fazer uma reunião de emergência hoje. A presidente da Comissão Executiva, Ursula von der Leyen, anunciou novos investimentos do bloco na segurança do Ártico e classificou a medida como uma nova necessidade geopolítica. A reportagem de Mariana Jangiacomo. Os chefes de Estado da União Europeia se reuniram para mostrar apoio à Dinamarca e à sua ilha no Ártico, depois de uma semana de ameaças de Trump à soberania do país. A tensão avançou pela questão comercial e levou o Parlamento Europeu a congelar o acordo tarifário com os Estados Unidos. Outra pauta no encontro dos líderes do bloco. The transatlantic relations have definitely taken a big blow over the last week. On the European side, we are not willing to junk 80 years of good relations and we are willing to work for this. Na última quarta-feira, Trump foi do discurso de críticas à Europa e de ameaças à Groenlândia em Davos para um recuo horas depois nas tarifas retaliatórias de 10 a 25% a países da OTAN que enviaram tropas à ilha. So the word for this year has been unpredictability and this is what we are living. A mudança de postura do americano veio depois de uma reunião com o secretário-geral da OTAN. Nesta quinta-feira, Mark Rutte disse que o acordo desenhado com o republicano tem amplo apoio da aliança militar. Can do that quite fast, and yes, certainly I would hope for in 2026. Rutte também negou que tenha discutido a exploração de minerais raros ou a posse da Groenlândia com Trump. Trump alega questões de segurança aos Estados Unidos e ao Ocidente. Publicamente, fala na construção de um sistema antimísseis como aquele usado por Israel. O acordo negociado com a OTAN continua sem uma definição formal e não se sabe até onde irá a influência dos Estados Unidos na Groenlândia. Durante a entrevista com a Fox, Donald Trump disse que não terá que pagar nada para ter acesso total à ilha. Well, I'm not going to have to pay anything. We're going to have total access to Greenland. We're going to have all military access that we want. So we're going to not have to pay anything other than the fact that we are building the Golden Dome, and the Golden Dome is going to be something that's going to be very amazing. It'll be Israel times probably 100, and we need it. I think we need it, and it's all going to be made in the United States. Em meio a incertezas, a revista britânica The Economist publicou uma montagem de Donald Trump sem camisa, montado em um urso polar, em alusão a conhecidas fotos reais de Vladimir Putin, também sem camisa. A revista afirmou que as falas de Trump podem ser apenas uma retirada tática, já que o presidente cobiça a ilha há anos. You're asking about red lines. We have them. Of course, I think it's clear for everybody that we are a sovereign state. And we cannot negotiate about that because it's a part of the very basic democratic values. Coronel, como a Europa sai dessa? Eu acho que o caminho que eles tomaram nesses últimos 2, 3 dias é o caminho mais adequado para sair dessa, né, Caio? Os Estados Unidos pressionaram muito fortemente na estratégia que o presidente Donald Trump sempre usa, né, impondo as tarifas. E ele aguardou para ver qual seria a postura europeia. A postura europeia foi bastante dura, né? Houve um apoio praticamente unânime à Dinamarca. Aquela convocação do exercício militar a que França, Reino Unido, Alemanha, os países nórdicos e a Holanda atenderam, né? Enviando algumas tropas para fazer um reconhecimento no exercício, foi uma clara indicação para o presidente Trump de que os europeus estavam dispostos a defender a soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia e, no fim das contas, o presidente Trump teve que recuar, e foi isso que aconteceu. Se é um recuo tático, como foi dito na reportagem, se ele vai voltar a esse assunto mais daqui a alguns meses, é possível, né, que ele volte a esse assunto. Mas me parece que os europeus traçaram muito claramente uma linha vermelha no chão e mostraram para o presidente Trump que a soberania da Dinamarca era inegociável, né? Como era a soberania de todos os países da Europa. Agora, pode concluir, perdão. Não, podemos até discutir as razões do presidente Trump, se for o caso mais para frente, né? Mas eu acho que a postura dos europeus foi bastante clara nesse momento. Lorival, essa reunião de emergência amanhã, de certo modo, eles não começam, pelo menos, a tratar, me corrija se eu estiver errado, um entendimento de que as bases do acordo União Europeia
Estados Unidos, de 80 anos, era uma realidade que não existe mais. E a partir disso, precisa talvez rediscutir as bases desse acordo que foi feito 80 anos atrás. Amanhã é o começo disso. A reunião foi hoje. Sim, perdão. Sim. Amanhã tem a reunião trilateral, sim. Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, né? Eles precisam demonstrar coesão, né? Porque do outro lado está um polo gigantesco da OTAN, que são os Estados Unidos, né? E para contrabalançar essas ameaças. Veja, em 1987, o Donald Trump, que era um empresário com algumas vagas pretensões, foi convidado pela agência de turismo soviética para ir visitar a União Soviética. Essa agência de turismo era uma fachada da KGB. E aí voltou, gastou $300 mil publicando páginas inteiras no New York Times, Boston Globe e Washington Post, criticando a OTAN, dizendo que a OTAN não servia aos interesses dos Estados Unidos. Eram os talking points do Kremlin, que ele aprendeu lá em Moscou, na primeira viagem dele, de muitas outras, em que ele ficou sempre maravilhado com a Rússia. É uma visão que ele tem há muitas décadas já. Então, não é algo que diz respeito apenas à Groenlândia. Ele ataca a OTAN desde o primeiro dia do primeiro mandato e, aliás, antes já, como aqueles que estão ripping off the United States, que estão explorando e tal. Ele diz isso também sobre a União Europeia, sobre a China, sobre a Índia, sobre o Vietnã, sobre o Brasil, porque isso é importante politicamente para ele se apresentar como o defensor dos interesses americanos, e como é só ele que diz isso, porque isso não é verdade, mas aí, como é só ele que diz isso, então é só ele que protege a pátria. Todos os outros estão vendidos, ou são burros, ou são corruptos e tal. Então isso para ele é a base da política dele, né? do cimento que o une aos seguidores mais leais. Então ele usa isso dessa forma, mas quando a Bolsa cai, como caiu na véspera de Davos, ou seja, na terça-feira, né, quando a União Europeia fala assim, não, então nós vamos suspender o acordo de julho, o acordo comercial, o Parlamento Europeu disse isso, quando tem isso que o Paulo falou, manda tropas, né, para a Groenlândia e tal, aí ele se vê obrigado a recuar. Ô Paulo, de certo modo, tem a Europa conseguiu, vamos dizer, vencer essa primeira batalha ali com o Trump, mas você, na sua percepção, eles vão colocar na mesa como lidar com o Trump nos próximos 3 anos ou como lidar novamente com os Estados Unidos como um todo pelas próximas décadas? Hoje eu vi na imprensa europeia uma pergunta muito interessante sobre esse encontro de Davos, né? Esse encontro de Davos foi o último da atual ordem mundial, da atual ordem internacional, ou foi o primeiro de uma nova ordem, né? Ecoando o discurso do primeiro-ministro do Canadá, dizendo que essa ordem antiga tinha desaparecido, né? Que existia uma nova ordem muito mais difícil de se lidar, muito mais agressiva, em que os interesses dos países, especialmente se referindo aos Estados Unidos, né, claramente, que os interesses das potências mais fortes passavam a exigir uma subordinação das outras potências. Eu acho que eles ainda vão ter que lidar com o presidente Trump esses 3 anos de mandato, sempre lidando com essa maneira dele agir, né? Como disse o Lorival, com ideias muito próprias, muito pessoais do sistema internacional e sempre muito agressivo, né? A gente fica pensando qual vai ser o próximo alvo, né? Se vai ser Cuba, se vai ser o Irã, se vai ser a Colômbia, qual vai ser o próximo assunto, porque toda semana é um assunto diferente, ele vai impondo narrativas aí seguidas e vai engolfando a opinião pública, né? Sempre com um choque, na verdade é que os outros países estão começando a aprender a lidar, né, com essa situação. Eu acho que claramente houve uma mudança de postura dos líderes europeus, daquela primeira pressão que houve quando ele impôs as tarifas, os líderes europeus titubearam, fizeram um acordo que agora foi congelado, né? O acordo comercial que está congelado por causa dessa crise da Groenlândia, claramente desfavorável aos europeus.
Agora, nessa segunda crise, eles já, me parece, saíram bastante melhor. Então, eu acho, Caio, que eles estão aprendendo a lidar com essa personalidade do presidente Trump, e os outros líderes mundiais também estão aprendendo a lidar. Ora, Lorival, hoje a Espanha, salvo engano, fez uma sugestão da criação de um exército europeu. Isso aí é um caminho? O Macron propôs isso em 2017, no primeiro ano do primeiro mandato do Trump. E essa é uma ideia antiga da França, inclusive, uma ideia do de Gaulle, né? A experiência que ele teve de ter sido excluído da Conferência de Yalta, né? Depois de todo o sacrifício da resistência francesa e tal, a França é o baluarte dessa noção, e a Espanha ela tem uma ligação muito forte com a França, né? Então, essa visão ela está aí. Agora, os europeus precisam tomar uma decisão que é dura, é difícil. Porque os Estados Unidos, o gasto que os Estados Unidos têm com defesa, significa, primeiro, um endividamento brutal, que só um país como os Estados Unidos podem ter por causa da dominância do dólar. E segundo, significa também uma renúncia a certos direitos de welfare state. Você vê, o sistema de saúde americano é um sistema perverso, cruel, né? Em que se você é pobre, você está muito, e agora no governo Trump mais ainda, você está na chuva, né? Você não tem assistência de saúde. Já a educação é diferente. A educação é algo que funciona muito bem. A educação pública no ensino fundamental e médio nos Estados Unidos é muito acessível e muito justa. Agora, outras áreas, férias, né? Esses benefícios que até aqui a gente tem, licença maternidade, licença paternidade, essas coisas não tem muito nos Estados Unidos. E aí os europeus, é invertida a relação, né? Muito welfare state e pouco investimento em defesa, incompatível com o lugar que a Europa ocupa em termos econômicos. Então, os europeus vão ter que renunciar a esse bem-estar, vão ter que botar a mão no bolso e fazer mísseis, fazer aviões, fazer tanques, fazer navios de guerra e tal. Isso tem um custo brutal. Oi, Coronel, só para antecipar, um assunto que certamente a gente vai tratar amanhã, sobre o encontro trilateral Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. O que dá para prever daí? Eu estou cético ainda em relação a um caminho de paz na guerra da Ucrânia, Caio, porque as posições são irreconciliáveis, né? Mais uma vez, houve manifestações do Lavrov, se não me engano, se referindo ao presidente Zelensky como um presidente ilegítimo, como um regime nazista, né? Eu acho muito difícil que o presidente Putin queira colocar sua assinatura ao lado da assinatura do presidente Zelensky num acordo de paz. Continuam as pretensões russas de conquistarem todo o Donbás, né? Inclusive, então, áreas ainda não conquistadas pela guerra, né? Ou seja, empurrar para frente a linha de contato e conquistar áreas ainda não conquistadas pela guerra, né? Se apossar dessas áreas. Dificuldade da Rússia em aceitar a presença de tropas de países da OTAN no território ucraniano, no cessar-fogo, para dar garantias de segurança à Ucrânia. E essas garantias são essenciais. Nós temos que lembrar que essa guerra não começou, na verdade, em 22, ela começou em 14, né? Começou em 14 com a tomada da Crimeia e aí com a guerra civil no Donbas. Houve uma interrupção, depois recomeçou. Então, há muitos casos seguidos, né, de descumprimento de acordos por parte da Rússia em relação aos ucranianos, começando lá atrás, no Memorando de Budapeste, em que os ucranianos devolveram as armas atômicas para a Rússia e foi a garantia da sua segurança foi assinada pela Rússia naquela época. Então, eles precisam de garantias de segurança. E o presidente Putin já disse várias vezes que não aceita essas garantias, essa presença dessas tropas na Ucrânia. Então, há muitos pontos em que as posições são irreconciliáveis. Então, eu, infelizmente, sou cético, eu não acredito que vá haver um acordo de paz, não. Espero estar errado, espero que possam encontrar uma maneira de interromper a carnificina da guerra da Ucrânia. Orival. A disputa entre Zelensky e Putin é para não ser responsabilizado
pelo fracasso do acordo. Não é para chegar a um acordo, porque as condições não estão dadas, mas ser responsabilizado pelo fracasso do acordo incorre num castigo severo de Donald Trump, cujo instinto, cuja tendência, reiteradas vezes demonstrada, é culpar o Zelensky. Por quê? Porque o Zelensky é o mais fraco. Então, obrigar o Putin a ceder é bem mais difícil. É como tentar subir uma montanha. Obrigar o Zelensky a ceder é mais fácil. O Trump tem uma carta na manga que é fatal, que é a inteligência militar. A gente viu isso lá para o março, quando o Trump retirou por uma semana a inteligência, as informações da inteligência militar americana, e a Ucrânia ficou às cegas a respeito dos movimentos de tropas e de meios russos. Está aí mais uma fragilidade da Europa. Por que a Europa não tem um sistema de inteligência militar que possa substituir o americano? Então, a Europa confiou nos Estados Unidos, né? Olhou para outras coisas, olhou muito para si mesmo, para o seu próprio bem-estar. Mas existem esses dois pontos que o Paulo mencionou que são impossíveis de contornar, e o Putin sabe disso. Por isso que o Putin impõe essas condições, para culpar o Zelensky. Então, me dá aí os 14% do Donbass que eu não consegui ocupar militarmente. Agora, como assim? O Donbass inteiro é dos ucranianos. E eu ainda tenho que dar a parte que você ocupou e mais a parte que você não conseguiu ocupar. Isso é inaceitável para os ucranianos. Aí franceses e britânicos e outros falaram: a gente vai enviar tropas para a Ucrânia para monitorar esse cessar-fogo, porque, como o Paulo disse, em 2014 houve 2 acordos de Minsk, entre 2014 e 2015, eu estava lá na época, inclusive, e a Rússia sistematicamente violou o cessar-fogo. Então, vamos lá monitorar. Não. Aí o Putin diz: não pode ter tropa estrangeira na Ucrânia. Bora, os russos são tropa estrangeira na Ucrânia. Os norte-coreanos são tropa estrangeira na Rússia. Quer dizer, tudo que favorece ao Putin pode, o que prejudica não pode. Então, não tem como chegar lá. A única forma é de o Trump realmente ameaçar retirar de vez a inteligência militar e fazer o Zelensky ceder.